Nesta videoaula, falaremos sobre os álcoois, sobre os tióis e seus respectivos sais. Veremos como que é a nomenclatura desses compostos. Falaremos agora sobre os álcoois. Como que eu faço para reconhecer um álcool? Eu preciso verificar se existe pelo menos um OH ou uma hidroxila ligado diretamente a um carbono sp3. Então eu preciso verificar se esse grupo de OH ele se liga com um carbono que está hibridizado em sp3, ou seja, que faz 4 ligações simples, 4 ligações sigma. E aí o álcool ele pode ter mais de uma hidroxila. O que a gente não pode esquecer é não confundir com um enol. Um enol é o quê? É uma hidroxila que vai estar ligada, então vai ter uma hidroxila ligada a um carbono que está hibridizado em sp2, ou seja, que ele estará fazendo uma ligação π. Um enol é uma outra função, é uma função derivada dos álcoois, tá? Não pode confundir. E aqui é só para dar um exemplo, ó. Então esse seria um enol e o nome dele ficaria como? A gente tem um carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 átomos de carbono, pente. No carbono número 2 existe uma dupla, então é en. E no carbono 2 também existe uma hidroxila, então é ol. Terminação de álcoois é ol. Então esse seria o pente 2 en 2ol, de acordo com as novas regras da IUPAC. Os álcoois podem ser classificados como primário, secundário e terciário. No carbono primário, esse carbono ele vai o quê? O carbono está ligado diretamente ao OH, a hidroxila, ele se liga somente a um carbono. Então ele é dito como primário. Se ele se ligar a 2 átomos de carbono, esse carbono que está ligado ao OH é chamado do quê? Esse álcool vai ser um álcool secundário. O álcool terciário vai ter o quê? O carbono ligado à hidroxila, ligado a outros 3 átomos de carbono. Então, a classificação de um álcool ele pode ser primário, secundário e terciário, e ele leva em conta o quê? O carbono ligado diretamente à hidroxila está se ligando com quantos outros átomos de carbono? Se ligar somente a 1, primário. Se ligar a 2, secundário. Se ligar a 3, terciário. Em relação à nomenclatura, nós vamos ver agora que existem 2 tipos de nomenclatura que a IUPAC reconhece: a substitutiva e a radicofuncional. Falaremos primeiramente da substitutiva, que, por exemplo, quando eu aprendi era chamada de nomenclatura oficial e a outra de nomenclatura usual. Mas o termo correto é nomenclatura substitutiva e nomenclatura radicofuncional. Então, a substitutiva, ela lembra para a gente o quê? Substituinte. Então, ela é baseada em a gente colocar todos os substituintes da cadeia carbônica no nome. Então, por exemplo, se eu tenho uma hidroxila, e ela vai ser o quê? O grupo funcional principal. Então, ao invés de eu utilizar o O, como a gente utilizava lá como terminação nos hidrocarbonetos, eu vou utilizar o sufixo, né, a terminação OL. Precedido o quê? E antes desse OL, eu vou colocar o número indicativo da posição dessa hidroxila na cadeia principal. Bom, então observe o primeiro composto aqui. Ele tem somente o quê? Um átomo de carbono, né? Então, um átomo de carbono é MET. Ligação saturada, infixo AN, terminação, porque é um álcool, OL. Como só tem um carbono, tudo que é tudo junto, metanol. O composto seguinte, que é esse aqui, ele apresenta o quê? 3 átomos de carbono. Três átomos é prop. Ligação saturada entre eles, AN. Terminação de álcool, OL. Propanol. Esse também apresenta 3 átomos. O que difere?
é que a hidroxila agora está no carbono número 2, então eu tenho que fazer essa designação. Antes eu não precisava mostrar porque ele estava no carbono número 1. Agora, como está no carbono número 2, ele vai ficar propan-2-ol. E aqui nesse de baixo é uma cadeia fechada com 5 átomos de carbono ligados a uma hidroxila. Antes ele ia se chamar ciclopentano, porém agora como tem a terminação do ol, né, já que tem uma hidroxila, fica ciclopentanol. Bom, vamos pensar agora que eu tenho um álcool, e nesse álcool apresenta uma ligação dupla e uma tripla, ou pode apresentar ligações duplas e triplas. Para isso eu vou utilizar as regras que a gente já estudou nos hidrocarbonetos. Então eu vou ter que colocar o quê? Uma numeração para indicar essas ligações duplas e triplas quando aparecerem na cadeia principal. O que eu tenho que ficar esperto, e eu não posso esquecer, que agora quem é a função principal é o álcool. Então a numeração, o número menor, tem que ser a partir do OH. Vamos ver os exemplos agora. Nesse álcool que está sendo mostrado, ele tem um substituinte. Como eu preciso dar o menor número para a hidroxila, eu começo a numerar esse carbono como sendo número 1 e vejo que a cadeia principal tem 5 átomos de carbono, prefixo pente. E no carbono 4 eu tenho metil. Então o nome desse álcool vai ser 4-metil pente, de 5 átomos de carbono na cadeia principal. Referente ao que? A ligação saturada entre os átomos de carbono na cadeia principal. E no carbono 1 eu tenho um OL, o OH. Então eu coloco o OL. Posso omitir esse 1? Posso. Aí vai ficar 4-metilpentanol. O que eu não posso é colocar, dar preferência para o substituinte em relação ao álcool. Aí eu erro. Aí o nome estaria errado, que seria 2-metilpentanol. Pentan 5-ol. Esse nome vermelho estaria errado. Esse próximo composto, ele é um álcool e ele apresenta uma ligação dupla. Ele não é um enol, porque para ser um enol, esse OH tem que estar ligado a um carbono hibridizado em sp2. O nosso carbono número 1 ali é sp3, ele faz só ligações simples. Quem é a função principal? O álcool, então ele recebe o menor número. 5 átomos de carbono, pente. A ligação dupla está no carbono 4, então eu coloco 4 em 1-ol. Novamente posso omitir o número 1 aí. O que eu não posso, de novo, é o quê? É começar essa numeração pela ligação dupla. Observe essa cadeia fechada. Novamente, eu vou precisar da preferência para quem? Para o álcool, para o OH. Então, ele recebe o número 1. Então, o nome vai ficar cadeia fechada, com 5 átomos de carbono, ciclopente, 2 em 1-ol. Ou ciclopente, 2-enol. Não é um enol. Apesar de o nome estar terminando em enol, para ser um enol, o OH tem que estar ligado a um carbono sp2. E esse não está ligado. Ele é um carbono sp3, o carbono 1. E o último, ele é o quê? Ele é um álcool que apresenta uma ligação tripla e tem um bromo. Faço a citação do bromo, então o bromo está no carbono número 5, porque a menor número tem que ser para o OH. E no carbono número 3 eu tenho uma tripla, então fica bromo. A cadeia principal com 6 átomos de carbono é o prefixo EX. Como está no meio do nome eu tiro o H, então fica só EX. Traço 3, porque a ligação tripla está no carbono número 3, 1-ol. Eu posso ter um álcool que ele tenha mais de uma hidroxila. Aí eu falo que esse álcool ele é polihidroxilado. Esse polihidroxilado ele vai receber uns sufixos diferentes. Antes era só ol, se tiver 2 é diol, 3 triol, tetraol. Então, isso vem o quê? Antes, né, das indicações dessas hidroxilas aí. Vamos ver alguns exemplos. Então, ó, o etano 1,2 diol, porque apresenta 2 hidroxilas. Os carbonos estão aqui, ó. Eu só tenho 2 carbonos, 1 e 2. Então fica etano, 2 átomos de carbono. Lembra, antes eu não usava o adien, o atrien, agora eu vou usar o diol, o triol. Então, ao invés de utilizar o A para dar consonância, eu vou utilizar a letra O. Então, fica etano 1,2 diol. O próximo aqui
é o propano 1,2,3-triol, conhecido também como glicerol, seria o nome não sistemático. E por último aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter 4 hidroxilas ligadas numa cadeia principal que apresenta 5 átomos de carbono. Então, por apresentar 5 átomos de carbono, o nome fica pentano. E agora eu vou dar o índice dessas hidroxilas, 1,2,3,5 tetraol. Puxa, aí vocês devem estar se perguntando, e se caso a função principal não for o álcool? Aí ele vai entrar como prefixo, mas fiquem tranquilos, nós vamos ter uma aula só de compostos polifuncionais, que são aqueles compostos que apresentam o quê? Mais de uma função. Então, ele vai ter o quê? Ele vai sair do sufixo, porque ele não é a função principal, né? E ele vai se tornar um prefixo. E aí, como prefixo, ele vai receber o nome de hidrox. Só para vocês sentirem aqui um pouquinho como que funcionaria. Ó. Esse aqui é um ácido carboxílico, e aí a designação do OH é como hidrox. Então, lá no carbono número 4, ele tem o quê? O hidrox. Então, é o ácido 4-hidroxipentanoico. Não se preocupe, é só para vocês saberem que existe uma tabela para que a gente possa ver o quê? Quais são as funções que têm prioridades. Nós vamos estudar isso depois de terminarmos de vermos todas as funções, as principais funções orgânicas. Aqui também, ó, é uma cetona, tá vendo o C duplo no carbono número 1, e no carbono 3 eu tenho um OH. E esse é o 3-hidroxiciclohexanona. Fiquem tranquilos, daqui a pouco vocês verão essas funções. Agora falaremos da nomenclatura radicofuncional, ou nomenclatura usual, como eu aprendi há muitos anos atrás. Essa nomenclatura radicofuncional ela leva em conta o quê? O substituinte e a função. Qual é a função? Álcool. Então eu vou colocar álcool e o nome do substituinte. Bom, o primeiro ó, é CH3OH. O CH3 eu chamo de metil e o OH é o álcool. Então, álcool metílico. O CH3CH2 é chamado de etil. Então, esse vai ser o álcool etílico. Esse composto aqui de baixo, ele tem o quê? O isopropil ligado, né? Ou seja, no carbono número 2, eu tenho um OH. Tem uma cadeia principal com 3, né? Que seria o propan 2-ol, que pode ser chamado de álcool isopropílico. Nesse outro composto aqui, ó, tá vendo que está entre parênteses? Então significa o quê? Que ele está nesse CH aqui, esse OH. Então ele está no segundo átomo de carbono de uma cadeia que tem 4 átomos de carbono na cadeia principal. Então ele é butil. Mas ele está no segundo, então ele é o sec-butil. Então é o álcool sec-butílico. Nesse caso aqui de baixo, ó, eu tenho 3 vezes esse CH3 ligados a esse carbono aqui. E esse carbono se liga com OH. Esse substituinte aqui é chamado de tertibutil. Então, esse é o álcool tertibutílico. No de baixo, esse substituinte, ou esse radical, é chamado de alil. Então, esse álcool vai ser o álcool alílico. Aqui embaixo, ó, eu tenho um anel aromático, depois eu tenho um CH2. Então, esse OH está ligado a um quê? A um carbono hibridizado em sp3, e não está ligado diretamente à cadeia aromática. Porque se ele estivesse ligado à cadeia aromática, ele seria um fenol e não um álcool. Ele está ligado a um carbono sp3, então ele é o quê? Ele é um álcool. E esse é o álcool benzílico. Os tióis, eles vão apresentar o quê? Um grupo SH ligado a uma cadeia carbônica. Lembrando que o enxofre ele está no período posterior ao oxigênio. Então, o oxigênio está lá no segundo período, o enxofre está no terceiro. Os tióis são muito reconhecidos pelo seu cheiro, um cheiro extremamente forte e desagradável. O que muda em termos de nomenclatura? No caso dos álcools, eu utilizava ol. No caso dos tióis, eu vou usar tiol. Olha os exemplos. Tem o que? Ó? O tiol é a função principal, esse é o carbono 1, aqui é o 2, 3,
4. Então, a cadeia principal tem 4 átomos de carbono. No carbono 3 eu tenho metil, então fica 3-metil-butanotiol. Posso omitir o número 1 se eu quiser. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho uma ligação dupla. Então, esse composto é o quê? É o buteno-tiol. Se eles estiverem em posições opostas, quando eu desenhar essa ligação dupla, que está agora, eles vão ser o trans. Se eles estiverem em posição no mesmo lado, eles vão ser o cis. Então, essa é só uma forma de você mostrar essa conformação. Tá vendo que os dois metils estão aqui para baixo? Ó? Aqui é o contrário, ó. Na ligação dupla, um ficou para cima e o outro vai estar aqui para baixo. Isso que mudou. E aqui, por último, ó, é o propano-tiol. 3 átomos de carbono ligados ao SH. Uma outra possibilidade que eu tenho de um álcool ou de um tiol é fazer o quê? A reação, né, com uma base inorgânica, por exemplo, o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E aí esse hidrogênio vai ser substituído pelo cátion, ou pelo cátion potássio, ou pelo cátion sódio. E nessa reação, né, por exemplo, seria uma reação ácido e base, que apesar dos álcoois não terem no nome o ácido, eles apresentam uma acidez. Claro que é mais baixa, por exemplo, que um ácido carboxílico. Mas eles têm uma acidez por causa desse hidrogênio ionizável. Então o nome ficaria como? Por exemplo, aqui embaixo, ó, é o metóxido de sódio. Embaixo, o próximo, etóxido de potássio. E o seguinte, tertibutóxido de potássio. Então é isso, gente. Não esqueçam de utilizar o atendimento para retirar suas dúvidas. Um abraço e até a próxima.